Lição de segunda-feira, 16 de dezembro. Eis o homem. Aqui nesse título, nós vamos ver que essa expressão, eis o homem, foi quando Pilatos mostrou Jesus de novo para aquela multidão de pessoas que estavam querendo crucificar Jesus, matar Jesus. E quando ele disse, eis o homem, Jesus já tinha então sofrido maus tratos tremendos que ninguém viu. Então nós vamos ver sobre isso hoje em João 18, 38 em diante até o 19, capítulo 19, até o verso 5. Então nós vamos ver aí na pergunta número 2, como foi que o Pilatos tentou dissuadir ou persuadir o povo a pedir a libertação de Jesus. Como foi que Pilatos fez isso? Então no verso 18, verso 38 em diante nós lemos: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E dito isto, saiu de novo a ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Tendes, porém, por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então, todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Nisso, pois, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça e vestiram Jesus com um manto púrpura. E chegando-se a ele, diziam, salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes, eis aqui vos trago para fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. E disse-lhe Pilatos, eis o homem. Então, aqui fim desses versículos, e vimos então que Jesus foi açoitado, maltratado pelos soldados, e depois desses maus tratos foi que o Pilatos exclamou, eis o homem. Então mostrou Jesus já maltratado e zombado pelos soldados. Pilatos não esperou que Jesus respondesse o que era verdade quando eles estavam conversando, mas em vez disso ele voltou para tentar mudar a cabeça daquele povo que queria matar Jesus. E quando ele começou a conversar com aquelas pessoas, ele poderia ter apenas libertado Jesus, porque ele viu que Jesus não tinha crime nenhum. Mas, infelizmente, aquele povo que eles estavam perceberam que podiam manipular aquele governador por meio daquela multidão que estava ali gritando pela morte de Jesus. O Pilatos ele se referiu ao costume de libertar um prisioneiro na Páscoa e perguntou então para o povo, vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? Mas o que surpreendeu a Pilatos, e ironicamente, aquele povo pediu a libertação de um criminoso, o Barrabás, em vez de escolher Jesus, que era inocente. Então, começou uma grande zombaria e humilhação de Jesus. Por quê? Os soldados, quando eles estavam lá maltratando Jesus, eles teceram uma coroa de espinhos, colocaram um manto de púrpura, de cor púrpura, sobre o corpo de Jesus. E ali eles estavam aclamando Jesus em tom de muito deboche, como se Jesus fosse o rei dos judeus. E essas saudações que os soldados estavam fazendo para Jesus era semelhante à forma de como eles mesmos, esses soldados,
cumprimentavam o imperador deles, mas de forma a zombar de Jesus. Então aquele povo conseguiu manipular a mente de Pilatos para que ele realmente matasse Jesus. E na cabeça de Pilatos ele queria libertar Jesus. Então, quando ele trouxe Jesus para fora para que as pessoas o vissem, Jesus estava com aquela coroa de espinhos e com aquele manto púrpura. Nessa cena, sobre a qual João não faz comentários adicionais, Jesus usava uma falsa veste e uma falsa coroa. E Pilatos disse ao povo: eis o homem. Nesse momento, então, Jesus foi apresentado ao povo daquela forma, já todo machucado, porque ele foi esbofeteado, foi colocado esse manto no corpo dele, né, como se fosse uma veste real, e ele estava, então, com uma coroa de espinhos. Esse momento aí nos lembra das palavras de João Batista. Quando vocês vão lembrar da cena do batismo de Jesus, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é uma grande ironia mesmo, que o governador pagão apresentasse o nosso Messias, né, naquele traje humilhante diante de Israel. No entanto, as pessoas continuavam clamando e pedindo a crucificação de Jesus por causa da afirmação de Jesus dizer que ele é o Filho de Deus. E isso assustou Pilatos. E Pilatos procurou mais ainda libertar Jesus. Por quê? Por causa dessa afirmação que Jesus falava que ele era o Filho de Deus. Não é? Então, isso levou a Pilatos a procurar um meio de soltar Jesus. Mas ele não soltou Jesus, infelizmente. O povo ali, eles tinham um poder muito grande sobre o modo de pensar do Pilatos. E eles sabiam que Pilatos era leal ao rei dele, o imperador César. E com certeza, se eles apelassem, né, usando o nome do César, o Pilatos ele se recusaria então realmente a soltar a Jesus. Os líderes do povo judeu disseram que eles não tinham nenhum outro rei que não o César, porque o ódio deles contra Jesus superava tudo que eles tinham de aspirações em favor da nação. Então, eles clamaram mais e mais para que Pilatos então mandasse executar Jesus. E foi isso que Pilatos fez, manipulado por aquela multidão de pessoas que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. E isso aconteceu. Pilatos então deu a sentença dele e Jesus foi crucificado. E essa comparação com essa falsa coroa de rei feita de espinhos e esse manto real falso que os soldados colocaram em Jesus mostraram ali uma zombaria muito forte, uma humilhação muito forte, que Jesus, calado, recebeu, porque ele sabia, se nesse momento ele vacilasse, aí o plano da salvação não se cumpriria. Que eu e você, meus irmãos, possamos entender que Jesus é nosso Rei e que essa humilhação que ele passou por todos nós, tanta dor, tanta zombaria, foi por amor de cada um de nós e para que se cumprisse o plano da salvação, para que todos nós um dia possamos ir morar com ele no céu. Que nós possamos refletir sobre isso, sobre o quanto Jesus sofreu
para dar a sua vida por nós pecadores. Amém.